Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Isaú Souza. Eu sou o professor Isaú. Estamos aqui para mais uma aula no curso teológico, onde nós estaremos dando continuidade ao modo profetas menores. Nós já passamos aí por duas aulas. Nessas aulas nós estudamos aí o profeta Oséias e o profeta Joel. Já estudamos também na segunda aula Amós e Obadias. E hoje nós estaremos estudando três profetas, Jonas, Miqueias e Naum. Nós vamos falar nessa aula de hoje desses três profetas. Já estamos aí na terceira aula, né? Vai ficar faltando aí apenas duas aulas, né? Mais duas aulas para concluirmos esse modo de profetas menores, que serão as próximas aulas: Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós já passamos algumas orientações sobre a questão de profetas maiores e menores, e hoje nós vamos falar, dando continuidade sobre os profetas menores, e já aprendemos também o porquê dessa fala profetas maiores e menores. Não tem a ver, né, que um profetizou mais, que foi mais poderoso, mas sim com o tempo aqui de escritos, de relatos, de profecias, e o tempo que passou ali, registrado ali na nossa Bíblia. Amém? Vamos fazer uma oração para darmos continuidade à nossa aula. Querido Deus e soberano Pai, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. O Senhor nos concede estar aqui para aprendermos mais uma vez a Tua Palavra. Deus, abra nossas mentes, nosso coração, para que possamos guardar a Tua Palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Ser conosco, abençoa os alunos desse curso, abençoa os irmãos que estão assistindo em casa essa aula. Continua, meu Deus, nos abençoando e nos preparando cada dia mais para o dia a dia. Sendo assim, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar, como eu já citei para os irmãos, de três profetas nessa aula, nessa terceira aula. Nós falaremos hoje de Jonas, Miqueias e Naum. Todos vocês já conhecem isso. E um profeta que eu acredito que todos os alunos já ouviram falar é o caso de Jonas, né? Jonas é bem conhecido pelo fato de, acredito que a associação mais válida, que o pessoal mais liga aí a Jonas, é o grande peixe, né? É isso mesmo, aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Nessa terceira lição, estudaremos os profetas Jonas, Miqueias e Naum. Jonas e Naum profetizaram contra Nínive. Nós vamos falar muito dessa nação, dessa capital, e a capital da Síria, né, precisamente. Enquanto Miqueias profetizou contra Samaria e Jerusalém. São escritos proféticos pequenos, se compararmos a grandes livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas cujo o conteúdo foi preservado para a edificação da igreja em todas as épocas. Então, meus irmãos, não se engane pelo fato de ter poucos relatos, né, em um livro. Por exemplo, na aula passada nós falamos de Obadias. Obadias é só um capítulo, mas a revelação, a lição de vida que traz para nossas vidas é surpreendente. Não tem nem o que contestar. É uma alerta para o nosso dia a dia. Se você for olhar e se for analisar Obadias, é um alerta para o nosso dia a dia, porque aqui vai se tratar do julgamento de Edom, do julgamento da nação irmã de Israel. Edom é os descendentes de Esaú, que se afastou do seu irmão. Tudo bem que a Bíblia vai deixar claro aí que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú, mas nós entendemos que aqui se trata de nação. Quando Jacó e Esaú se separaram, eles se separaram em paz, devido às muitas riquezas se separaram. Eles não se separaram em contenda.
houve um tempo que Jacó fugiu de Esaú? Sim. Houve um tempo de contrito? Sim. Porém, entretanto, no capítulo 33 de Gênesis, se nós formos olhar e acompanhar de perto, Gênesis capítulo 33 relata o encontro de Esaú e Jacó. E se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver aqui que esse encontro foi um encontro muito lindo, onde eles se encontraram, se abraçaram, se beijaram, choraram ali, um na presença do outro ali. E se nós continuarmos lendo o 36, nós vamos ver que Esaú se separa de Jacó devido às muitas riquezas, né? Eles precisou se afastar porque a terra não era suficiente para tão grande bênção de Deus para com a vida desses homens. Jacó foi abençoado, Esaú foi abençoado, então houve a necessidade deles se separar. No capítulo 36 de Gênesis, nós vamos ver isso aí, capítulo 36 de Gênesis, e o versículo 6 diz assim: depois tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as almas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, apartando-se de seu irmão. Porque os seus bens, no versículo 7 do capítulo 36 de Gênesis, porque os seus bens eram abundantes demais para habitarem juntos, e a terra de sua peregrinação não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Esaú e Jacó, eles tiveram os problemas deles, mas eles não terminaram os dias sendo inimigos. Eles terminaram os dias em paz. Eles se separaram por conta da abundância que Deus fez, porque tinha prometido a Abraão, tinha prometido a Isaac, que eles seriam abundantes, que eles seriam muito ricos. E aqui o motivo deles terem se separado pelo fato das muitas riquezas. Porém, com isso, eles separaram tudo bem entre eles, mas a história não continuou dessa forma. Jacó já morreu agora, Esaú já morreu agora está aqui os seus descendentes, e esses descendentes que vão entrar em contrito, precisamente a descendência de Esaú, Edom, eles vão entrar em contrito agora contra os seus irmãos, contra os seus primos, para ser mais preciso, né? A descendência ali eram parentes, eram o mesmo sangue. E agora Obadias vai alertar estou falando para vocês que Obadias é apenas um capítulo, porém, com tudo isso que eu estou passando para vocês, com todas essas informações que eu estou passando para vocês, essa riqueza toda de um capítulo de um dos profetas. É um livro pequeno, sim, na quantidade de escrito, mas a revelação, o conteúdo é grandíssimo, é muito conteúdo para as nossas vidas. Então, um capítulo com 21 versículos, e aqui nós vemos tantas, se você parar para ler esses 21 versículos de Obadias, você vai ver o quanto Deus fala conosco através desse profeta. Pois bem, hoje nós daremos continuidade a Jonas, que vocês conhecem muito bem, o histórico de Jonas, para quem Jonas profetizou, contra quem Jonas profetizou. Deus sempre levantou um profeta para profetizar contra uma nação. Diversos desses 12 profetas aí profetizaram para as mesmas nações. E aqui nós vemos Jonas, ele vai estar profetizando a Nínive. E você conhece muito bem a história do profeta Jonas. Logo na introdução do profeta, nós vemos que esse livro ele é chamado de Sefer Yonah, mas nas cópias hebraicas, ou livros de Jonas, na Vulgata Latina, aparecem como as profecias de Jonas. Seu nome significa pomba, mas não se engane, esse nome pomba não é por causa da doçura, não é por causa de ser uma pessoa pacífica, amável. Seja esse nome pomba, ele seria mais sujeito à opressão e presa fácil a animais predadores, ou seja, a inocência aqui, né? Seria mais nesse ponto de vista. Então nós vamos agora falar do histórico dele,
a chamada dele para profetizar contra quem? Jonas era filho de Abitai, de Gat-Hefer, a cidade que ficava sobre o domínio do reino do norte e não de Judá. Gat-Hefer pertencia à região, livro de Jonas nós estamos estudando, Gat-Hefer pertencia à região da Galileia, o que desmente a noção dos fariseus que nenhum profeta procedia da Galileia, capítulo 7 de João e o versículo 52. E responderam-lhes eles: és tu da Galileia? Examine e vê que da Galileia não surge profeta. A incredulidade dos líderes judeus. Então isso aqui joga por terra aí nós temos isso aqui, Gat-Hefer pertencia à região da Galileia. Então, além de Jesus ali, que estava saindo ali da Galileia, né, que nós sabemos muito bem que Jesus ele é de Belém, né, mas existia profeta sim daquela região da Galileia, né. Jonas ele era judeu, de Gat-Hefer, região da Galileia, o que desmente totalmente aí os judeus, os fariseus, que nenhum profeta procedia da Galileia. Então, você pode ver que aqueles homens, eles falavam coisas para incriminar Jesus, porém não se atentavam aos detalhes. Quando vamos ver o histórico de Jonas, Jonas profetizou durante o reinado de Jeroboão, como eu já falei para os irmãos, e Gat-Hefer pertencia à região da Galileia. A veracidade do livro, de uma base que a gente tem para isso em 2 Reis capítulo 14, 25, que cita que Jonas, aqui nesse caso aqui com Jeroboão, e outra é o escravo que se tornou um rei. O livro do profeta também mencionou a rainha de Sabá. O histórico de Jeroboão foi naquela ocasião que as tribos de Israel foram divididas e Jeroboão foi o homem que era escravo, se tornou rei. Ele ficou com 10 tribos, enquanto Roboão ficou apenas com 2 tribos, que seria a descendência de Davi. Jonas foi citado por nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizando a sua morte, nós vimos isso aí muito bem. Na ressurreição também, quando eles pediram a Jesus um milagre, e Jesus vai falar para eles sobre a questão do tempo que Jonas passou ali no ventre do peixe. Jesus vai falar também, vai usar, isso serve também para dar veracidade ao livro de Jonas. A ressurreição, a rainha de Sabá, isso dá uma autenticidade ao livro também, que é comentado aqui, verifica 3 dias a autenticidade para o livro, para ver, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, que aqui é uma figura da ressurreição que nós vamos entender isso aqui também. Nós vamos ver que isso trata, Jesus vai usar uma comparação desses 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe. Jesus vai usar isso também, não vai ter outro milagre a não ser, outro sinal a não ser o que foi feito por Jonas. Assim como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, assim importa também que o Filho do Homem fica 3 dias e 3 noites ali sepultado. Uma geração má e adúltera, precisamente foi isso que Jesus falou. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Então, mais veracidade para o profeta. Nós não temos dúvida, né, da veracidade do profeta Jonas. Há aqueles que utilizam como alegoria, como um caso místico, mas nós sabemos que ela é toda, assim como Paulo escreveu no 2 Timóteo capítulo 3,16, que toda a escritura ela é divinamente proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Jesus vai falar assim, não terá outro sinal senão do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites
no coração da terra. Os ninivitas aprenderam com a pregação de Jonas que aqui está quem é maior do que Jonas. Então, continuando a missão do profeta, aí nós entramos agora na parte que ele foi vocacionado, que ele foi chamado, que era profetizar. Nós sabemos que a vida de profeta ela não é fácil. Às vezes você vai ter que passar por algo que você não está disposto a viver. Mas o seu chamado vai te obrigar a passar por isso. A missão dele era o quê? Jonas, um profeta de Israel, deveria visitar a poderosa nação e mais opressora dos povos da época. A nação era tão ruim que eles levavam os cativos presos a anzóis nas suas bocas e nos narizes. Isso, uma cidade de invocação maligna. Um estrangeiro jamais era bem-vindo nessa cidade. Então, tudo de ruim que existia estava em Nínive. E, para vocês terem uma ideia, eles colocavam correntes de anzóis nas bocas dos prisioneiros e colocavam um atrás do outro. Se um tropicasse ali e caísse, essas pessoas se machucavam, se mutilavam por conta desses anzóis presos às suas bocas. Desponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Se já era difícil ser profeta no reino corrupto como o de Israel, agora imagina ser profeta para profetizar contra a capital do maior império da época, a capital da Assíria. Então, que Nínive era a capital da Assíria. A sua malícia subiu até mim. Pelas escrituras, deduz-se que existia um limite imposto por Deus para trazer juízo. Pelo que nós entendemos aqui, vendo as escrituras do profeta Jonas, é que já estava no limite. O povo precisava se arrepender, precisava de um clamor, porque Deus já tinha decretado que se eles não se arrependessem, e a vingança viria contra aquele povo. Tudo tem um limite, nós entendemos. Com isso nós vemos que até a paciência de Deus chega uma hora que ela vai ser limitada. Sodoma, por exemplo, Deus falou com Abraão a respeito da situação de Sodoma e Gomorra e lhe relatou a conversa que tiveram no céu. Olha que interessante isso. Descerei e verei, e de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Ou seja, Deus ia chegar a Sodoma e ia ver os relatos, as reclamações, as petições que estava vendo, se de acordo era aquilo que estava chegando até ele. Outra vez em Canaã, a respeito do juízo de Canaã, Deus disse a Abraão: na 4ª geração tornarão para que não se encheu ainda. Aqui já é um Deus aliviando aqui em Canaã, dizendo que o povo ainda tornarão porque não encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Gênesis capítulo 15, e na parte de Sodoma, capítulo 18 de Gênesis. No capítulo 15, deduz-se por este versículo, capítulo 15 e 16, que existe um nível de iniquidade suportável. Mateus capítulo 23 e 35. Então entende-se, e nós sabemos muito bem disso, que Deus ele vai suportando, vai aturando, literalmente é as taças da ira do Senhor que vai ser derramado no Apocalipse. Só que essas taças, algumas delas acabam enchendo e Deus acaba entornando ela nos dias de hoje. Então, a ira de Deus ela vai acendendo, e quando ela não está cheia por completo, ele não vira ali aquela taça. Mas quando, por exemplo, no Apocalipse, essas taças vai chegar a ponto de transbordar. Nesse momento Deus vai virar essas taças, a taça da ira do Senhor, os 7 selos, as 7 trombetas. Então nós entendemos que tem um nível de paciência, e quando o povo se arrepende, meio que vai esvaziando aí
vai aliviando essa ira de Deus contra as nações. Jonas pode, como você sabe muito bem, da sua missão, ele foi um profeta chamado para profetizar, e o que ele faz? Foge. Neste livro fica provado que não tem como fugir do Senhor. O que diz o salmista? Para onde me fugirei da tua presença? No Salmo 139. Não tem como fugir do Senhor, não tem como esconder do Senhor. Assim como diz Jeremias, não existe lugar seguro na terra quando Deus resolve caçar o homem. Jeremias 23. Então, se tem alguém de quem não pode se esconder, esse é o nosso Deus. Literalmente aqui nós vemos uma situação onde a pessoa que prega só na igreja e não para o pecador, era muito melhor profetizar em Israel do que ir para uma cidade onde ninguém ia reconhecê-lo. Nessa ocasião aqui, o pessoal era rejeitado em Israel, os profetas eram rejeitados em Israel, só que com toda humildade era melhor pregar na igreja onde já conhece todo mundo do que sair para pregar. E Jonas não queria ir a Nínive. Não resta dúvida que a desobediência só nos coloca para baixo, só nos afasta do Senhor. Se a gente for olhar o caso de Jonas, quando ele começa a fugir da presença do Senhor, ele tenta fugir da presença do Senhor, a gente vê que ele só vai descendo, só vai caindo. É só a decadência. Ele desce para Jope, de Jope depois ele desce para o navio, depois desce para o porão do navio, aí vai dormir, depois ele desceu para o mar, depois desceu para a boca do peixe, e depois ainda desceu ainda para o fundo do mar. Então ele só foi afundando. Vocês podem ver que a história do homem só foi afundando. Podemos observar também que a causa da desobediência, as percas, a desobediência, o pecado, ele causa percas. E não só percas espirituais, mas materiais. Ele vai causar percas. E o mais interessante é, como eu já falei para vocês, e volto a insistir, o pecado que nós cometemos, dependendo da gravidade dele, ele prejudica ali todos à nossa volta. Nós vemos aqui que a embarcação inteira estava para se perder por conta da desobediência, do pecado de um homem. Aqui segue o nosso conselho para que quem gosta de andar com desobedientes. Então, Paulo também escreve, né? 1 Coríntios capítulo, deixa eu achar aqui, 1 Coríntios capítulo, é o 15, deixa eu ver se é o 15. Não. O relato que Paulo deixa muito claro que eu sei que vai ser para 33, deixa eu procurar um aqui para falar para vocês. O desobediente, ele, além de se prejudicar, de fazer mal a si mesmo, ele prejudica todos os que estão à sua volta. Infelizmente, é o resultado de andar com os desobedientes. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, aquilo que Paulo escreveu, aqui segue esse conselho, que andar com o desobediente vai trazer transtorno para a sua vida. Vai trazer, e isso não é só lá fora não. E isso aqui não é só para os nossos filhos não. Isso aqui é às vezes dentro da igreja. Você começa a ouvir pessoas desobedientes, pessoas descompromissadas, pessoas que não têm comunhão. Você vai acabar sendo um crente cru, um crente carnal, um crente que não vê o espiritual. Sua vida será igual ou pior
da pessoa que você ama. Vai sofrer perdas, danos por estar com pessoas desobedientes. Virá o castigo sobre ele, quem é que está lá perto? Vai sofrer também. Então vai receber a pena ali, o castigo também. Vocês já ouviram, quem aqui não já ouviu casos de pessoas vão prestar conta no crime mesmo? Às vezes a pessoa vai prestar conta com o outro lá, e tem uma pessoa lá que não tem nada a ver, está lá no momento, o que acontece? Vai junto. Então esse é o preço das más companhias. Então a Bíblia ela é muito fiel, a Bíblia ela é muito feliz nas suas falas que tudo se cumpre. Então andar com pessoas desobedientes. E aqui Jonas ele está no navio e todo mundo está sofrendo as consequências. Aqueles homens perceberam que aquela tempestade não era normal. Eles tinham costume com o mar, eles tinham costume com a tempestade, mas aquela ali estava a ponto deles começarem a jogar essa mercadoria para fora do navio, que estava vendo que não era normal. Nós vemos aqui que é o preço da desobediência. E o homem estava onde? No porão do navio, dormindo, tentando fingir, disfarçar que aquilo era por conta dele, que aquele transtorno não era por conta dele. Aí nós vemos aí ainda no capítulo 1 de Jonas algumas perguntas que é feita. O capitão desce no porão do navio e vai encontrar Jonas ali. E aí ele chega e diz: quem é você? Aí você vai ver a partir do capítulo 1, versículo 8. O que você faz da vida? De onde você vem? De que país? Qual é a sua nacionalidade? E aí ele vai se apresentar. Vamos ver, Jonas capítulo 1, o que ele responde a essas muitas perguntas que é feita a ele. Então o capítulo começa ali a questionar, e o que Jonas fala ao capitão? O chamado e a fuga de Jonas, logo na introdução. Aí o 8. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E no 7 ele diz assim: os companheiros, vinde, lancemos sorte para sabermos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte e caíram sobre Jonas. Então lá eles tinham muito essa questão de lançar a sorte. O capitão do navio chegou para ele no versículo 6, chegou e disse: o que está fazendo, tu que dormes? Levanta-te, clama teu Deus. Ali estava todo mundo orando para os seus deuses. Cada um que tinha um Deus ali estava orando. E aí ele falou: vai você fazer uma oração para o seu Deus também, seus deuses. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Aí fizeram ali quem lançar a sorte para ver sobre quem caía. E respondeu-lhes: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então o Deus que ele servia, aqueles homens incrédulos que estavam ali, já percebem. Então se o seu Deus é o Deus do mar, então nós entendemos que isso tem a ver com você. Ele respondeu-lhes: o Deus que fez, o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor. Olha, a parte boa dessa situação é essa. E eles disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. Então o próprio Jonas falou para eles: esse mal que veio sobre vós é por minha culpa, porque eu estou fugindo do Senhor. Ainda me perguntaram: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Aí vem a decisão dele, pois o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. O que é que nós aprendemos aqui? Quando Deus quer algo, quando Deus decide fazer algo, não existe meio de não acontecer. Não é, até aquilo que eu sempre falo nas aulas, até aquela fala de Moisés, quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou matar todo mundo. Moisés falou: Senhor, se o Senhor for matar todo mundo, pode riscar meu nome aí no seu livro também. Se o Senhor for matar todo mundo, pode me esquecer. Tá bom, Moisés, por amor a você, eu não vou matar todo mundo não. Aí uma travessia que seria em poucos dias, essa travessia passou a ser anos. Então uma coisa que seria rápida, agora leva 40 anos. Por que
Esaú, esses 40 anos rodando o deserto? Porque Deus tinha falado que ia matar o povo. E Deus matou o povo na frente de Moisés. E para Moisés tinha passado o que Deus falou. Olha para você ver o quanto esse Deus que nós servimos, ele é tremendo. Para Moisés não tinha nada a ver com aquela fala. Mas era Deus fazendo o quê? Deus falou: Moisés, vou matar esse povo. Ponto. O que Deus quer, ele faz e acabou. Pode ser que não seja da forma que você entenda. Ou seja, vamos dizer que na visão de Moisés, Deus poupou o povo. E literalmente naquele momento poupou. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é atemporal, ele não é preso ao tempo. Então você, então tá bom, vai para o deserto. E ali matava 10 mil, 20 mil, 30 mil, e foi matando. E a geração nova foi surgindo. E Deus realizou. Deus chamou Jonas. Jonas tentou fugir. Tem como fugir do Senhor? Não tem. Então ele vai para o mar. Aí Deus, quem controla tudo? Deus, vem a tempestade. Aí a tempestade vem, aí esse homem precisa ser jogado no mar. Aí ele tem uma parte muito interessante. Respondeu: levantar-me-ei e lançar-me-ei no mar. E o mar, queria cada vez mais ficar bravio. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é 2 pontos. Um, que ele pediu para ser jogado no mar, literalmente ia acalmar o mar, e outro que ele queria morrer também. A gente vê que ele preferia morrer do que ir pregar para o povo de Nínive. Olha para vocês terem uma noção. O homem prefere morrer, porque ele sendo profeta, ele poderia clamar do navio ali, pedir a Deus misericórdia e o mar se acalmar. Mas nós vemos aqui mais uma vez Jonas sendo egoísta. Quando ele fala: me lance no mar. Porque ali, no mar bravo, o que vai acontecer? A pessoa vai morrer afogada. Então ele preferia morrer do que pregar para a nação de Nínive. E aí ele foi jogado, mas quando Deus quer algo, não tem jeito. E que bom, que sorte do Jonas, que misericórdia do Deus serve de Jonas. Que Deus poderia levantar o outro e falar: não, eu quero que você vá. E aí ele só foi fugindo para longe. Ele falou assim: então pulou na água para morrer. Não é chegada a hora. Aí vai vir um peixe. Entretanto, os homens se esforçaram com os remos, e por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, aqui é o povo agora, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. A parte boa é essa, que aqui ele ganhou aquela tripulação, eles tiveram temor e entenderam que o Deus de Jonas era o verdadeiro Deus. Então levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Aí o versículo 16 do capítulo 1: temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Está vendo o homem aqui? Na desobediência dele, por isso que Deus poupou, porque teve retorno. Até na desobediência dele aqui, teve salvação de almas. Então aí nós vemos aqui que ele teve a parte boa, mas não é bom desobedecer, mas o povo ia morrer. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então o capitão fizeram essas várias perguntas, jogaram Jonas no mar, a fúria cessou. Depois que o peixinho foi retirado, a calmaria chegou. O desobediente sempre incomoda, sempre causa danos, seja em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que esteja, o desobediente sempre é um estraga prazer. Isso é evidente. Uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde, ela sempre é aquela pessoa que ela incomoda, ela é insuportável, ninguém quer ela perto. E às vezes aí quer questionar por que ninguém gosta de mim. Então é as atitudes. O lado bom, como eu já falei para vocês, é que houve conversão, daquela tripulação, ela se converteu ao Senhor. O grande peixe no fundo do mar, Jonas e o grande peixe, ainda entra agora no capítulo 17, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 2,
o capítulo 2, o versículo 10. Quando Deus quer levar diante do seu propósito, como eu acabei de dizer para vocês, não importa a situação, Deus causa, Deus faz, contudo contribui para que ela aconteça da forma que Ele quis. Aqui um grande peixe, ele utilizou de um grande peixe, né? Algumas versões falam baleia, no Mateus capítulo 12, versículo 40. Aí entra aquele questionamento, mas uma baleia não para, um homem não passa ali na garganta ali da baleia. Gente, nós estamos falando de Deus e Ele usa o que Ele, né? Não compensa nem comentar. Tem gente que quer meter porém para essas coisas. Nós sabemos em quem nós cremos. Se ele falasse que um peixe aí de 40 centímetros tivesse engolido, eu acreditava que engoliu, não sei, fez o olho, cresceu o peixe, ou diminuiu o homem, não importa. Se tratando do nosso Deus, ele é dono de tudo, Ele controla tudo. Então, eu acho que as pessoas se apegam a coisas bobas para ficar. Então, ou você crê em Deus ou você não crê. Mas, não tem conversa. Ele faz e Ele faz da forma que Ele quer. É Ele que controla, não é nós que estamos no controle. Eu não vejo aí nenhum problema em aceitar que foi uma baleia, ou seja lá o que for. Mas se tratando das coisas de Deus, não tem nenhuma dificuldade em crer que Ele faz da forma que Ele quer e da forma que está registrado. A oração desesperadora de Jonas no ventre ele, o grande peixe, deve ter feito. Aqui relata que ele não orou logo que foi engolido. Dá a entender aqui que ele ainda ficou meio, fez uma pirraça ainda. Não, vou ficar aqui, eu vou. Não sei, mas aí a agonia vai começando, né? Ele mesmo ali aí vai acontecendo. Se vocês olharem o versículo, capítulo 2, no capítulo 2, se nós olharmos aí, deixa eu abrir o 2 aqui. A oração de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: a minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu do ventre do Seol, ou seja, morto ali praticamente, estava desconsiderável. E gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Então aí ele fez a oração. Deus, com sua infinita misericórdia, vai ver ali, então Deus atende a oração dele. Afinal Deus estava utilizando ele, queria utilizar ele. Isso é bondade de Deus. E o peixe, aí nós vemos aqui a situação, que ao ele fazer a oração dele, nós percebemos aqui que o peixe ele foi mais obediente do que o Jonas, né? Ele foi mais obediente do que o profeta. O peixe recebeu ordens de Deus e prontamente vomitou Jonas na praia, certamente em alguma praia do mar Mediterrâneo. Tem alguns pregadores que falam que foi, que ao pregar, fala que o peixe vomitou Jonas nas praias de Nínive. Isso não é contraditório, era uma viagem muito longa, então, e excedia 3 dias, mas nós estamos falando de Deus também, é o que eu estou falando. O pessoal tem dificuldade pela distância, que precisava de um submarino supersônico para fazer esse percurso. Gente, isso nada me atribua. Assim, um peixe poderia ter nadado. Se você já acredita que um homem teve vivo no ventre de um peixe, você vai duvidar da velocidade do peixe? Então eu não vou entrar nesses detalhes, mas o local onde deixou, só sei que deixou ele próximo, deixou ele muito perto. Não sei se foi precisamente em Nínive ali, nas praias de Nínive, mas nós estamos falando de um Deus que a Bíblia relata que o mar é uma gota, os mares, os oceanos, é uma gota, como você vê isso em Salmos, é uma gota de água na palma da sua mão. Então, eu não vejo dificuldade para crer nos relatos bíblicos. Então, pelo contrário, isso só fortalece mais a nossa fé. O peixe logo obedeceu, era uma viagem longa, era uma cidade grande e tinha uma população de... Aqui vai fazer um relato, ou seja, precisamente
Deus vai falar para Jonas, na hora que ele está lá angustiado, querendo morrer novamente, capítulo 4 ali, ele vai estar querendo morrer porque Deus vai matar uma boboeira ali. Aí Deus vai falar assim: ô Jonas, você está aí revoltado por causa de uma planta? Em Nínive tem 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Então a gente entende que está se tratando ali, vamos dizer que de criança. Se estiver tratando de criança, a Bíblia não deixa claro. Se estiver tratando de criança aqui, 120 mil, então dá a entender que era uma cidade de 1 milhão a 2 milhões de pessoas. Se a pessoa, você sabe que uma criança não tem discernimento, então, mas um adulto já tem. Então, se a gente levar por essa linha, vai entender que era de 1 a 2 milhões de pessoas, para ter 120 mil crianças ali, 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo ou o errado. Então, dá a entender que é uma cidade gigantesca, essa capital. Deus sempre ouvirá a oração de um arrependido. Aí na sua pregação teve que percorrer, Jonas, ao pregar para Nínive, né? O peixe vai vomitar ele, e ele vai pregar para a cidade. Então ele teve que percorrer cidade por cidade, cheio da ira, pregando arrependimento para aquelas pessoas. Quando ele pede para ser jogado no mar, ele pede porque ele conhecia o povo, ele sabia que o povo era ruim. E outro detalhe, Jonas pede 2 vezes para morrer. Uma quando Deus mata a planta, manda um bicho para comer a planta, e a outra é nesse caso aqui. Ele pede para morrer porque ele sabia que aquele povo era ruim, e a outra, ele sabia quem era Deus. Se ele pregasse para aquele povo e o povo se arrependesse, Deus ia perdoar o povo. Ele não queria que Deus ele não queria que aquele povo se salvasse. E existe pessoas desse jeito. E tem muitos assim? Pois é, essa é a questão. Era um pregador egoísta, e existe pregador nesse dia. É boa a sua pergunta. Não é crente uma pessoa dessa. Mas ele vai pro céu. Nós vamos ver lá, em nome de Jesus. Ele conhecia o Deus, ele sabia quem era Deus, ele sabia, eu vou pregar para aquele povo, se aquele povo arrepender, Deus vai perdoar, porque ele é longano, ele é perdoador. Eles não mereciam. E existe isso nos dias de hoje, infelizmente. Deus sempre ouvirá a oração de arrependimento do pecador. Acabe foi um rei, um dos piores reis de Israel, pecador, se arrependeu e encontrou misericórdia. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. Acabe era um rei péssimo. Eu acho que ele foi o segundo pior rei de Israel. E Deus, ele ora, ele clama, ele se humilha. Deus traz aqui o arrependimento, Deus traz para ele aqui o perdão. Manassés aqui, o pior rei mesmo. Acabe que fala que Acabe, mas eu acho que Manassés ainda foi pior ainda. O rei perverso se arrependeu e Deus perdoou. Segundo de Crônicas, capítulo 33, versículo 18 e 19. Esse Manassés aqui, ele literalmente foi considerado o pior rei de Israel. Só que no final das vidas dele, no finalzinho, ele pediu perdão e Deus perdoou ele. Ele morreu, você vai tomar esse ordinário lá no céu, com toda a unidade dele. Tudo de mal que causou, ele levou o povo a adorar outros deuses. Ou seja, literalmente ele conduziu muitas pessoas para o inferno. Mas eles não entendiam nada. É a salvação, né? A salvação ela é algo inexplicável.
Josias se arrependeu ao ouvir as palavras da lei, e sua vida foi poupada, segundo de Reis, capítulo 22, versículo 16 ao 20. O mais vil pecador encontra perdão quando se arrepende de seus pecados. A cidade toda jejuou durante 3 dias e se arrependeram. Deus mudou a ideia quando viu que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então, Deus perdoou. Para a tristeza de Jonas, Deus perdoou Nínive. Jonas se ira contra Deus no capítulo 4. Qual era o principal motivo de Jonas não querer pregar para Nínive? Porque ele sabia, se pregasse, o povo ia se arrepender. E o povo se arrependendo, Jonas conhecia o seu Deus e sabia muito bem que Deus perdoaria os seus pecados. Então esse é o motivo dele ficar revoltado. Ele é misericordioso e tardio em irar-se, portanto ele perdoaria Nínive tranquilamente. Mas não se espante, esse senso de misericórdia parece faltar em muitos pregadores nos dias que nós vivemos. Existem muitas pessoas que não têm amor a vidas, a almas. Em muitos crentes também que querem trazer juízo e fogo e morte sobre pecadores. Tem aquela pessoa que qualquer motivo quer trazer juízo sobre o pecador? Gente, tem hora que eles fazem raiva na gente mesmo, mas o Evangelho é ser diferente. Nós precisamos ser moldados. Tem hora que tem pessoas que nos tiram a paz. Aí o próprio Jesus diz assim: que galardão, que recompensa, que diferença eu tenho de uma pessoa que me ama, amar uma pessoa que me ama. Aí a Bíblia mesmo deixa bem claro, o publicano ímpio faz isso também. Então isso não me torna diferente amar quem me ama. Agora quer ver se você é crente e amar quem não te ama. É isso que Jesus fala. Então esses perseguidores é que nós temos que amar. Se eu amar alguém que me ama, eu não estou amando, eu só estou retribuindo o que está me dando. Amar é quando eu ofereço, quando eu não recebo por isso. É forte, né? Quando eu não recebo, quando eu não sou amado. Não estou falando aqui de relacionamento onde a pessoa é desprezada e está nem aí, faz pouco caso. Estou falando do amor ao próximo, entende? Então é desse amor que nós temos que viver. Mas nos dias de hoje a gente vê isso. Pessoas dentro de igreja que não amam o próximo. Não ama. Se o apóstolo Paulo dependesse de um Deus irado, não se tornaria o maior apóstolo que já tivemos. E confessa dizendo: a mim que no outro tempo, olha o que Paulo escreve, e você leva isso aqui para a sua vida já, tá? Já pega isso aqui e leva isso para a sua vida, porque você precisa disso aqui, ó. Paulo escrevendo: o homem mais escreveu, mais evangelizou depois de Jesus. E ele confessa dizendo que a mim, em outro tempo, era blasfemo, pega isso, perseguidor insolente, para falar aqui daquela pessoa que já, aquele insolente, aquele, né? Mas obtive misericórdia, pois fiz na minha ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo, nota aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Anotou? Agora presta atenção em mim. Você acha que uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem Deus na vida, ela vai tirar sua paz? Não. Óbvio que não. Então se a pessoa está tirando sua paz, ela está com quem? Quem está usando ela? Então, se ela é um escravo do cão, você tem que amar essa pessoa, você tem que querer a libertação dela, e não essa ira, essa revolta. Você tem que querer a libertação para essa pessoa. Então,
a pessoa que está cheia de Deus, ela não quer o mal de ninguém, ela quer o bem. E se a pessoa está desejando o seu mal, que ela está sendo usada pelo inimigo. Não é desejando mal, é tipo assim. Aí você tem que procurar. A pessoa está lá na iniquidade lá, entendeu? A gente sabe que uma hora isso daí não vai dar certo, entendeu? Não estou nem desejando, uma questão básica da lei de semeadura. Lei da semeadura. Paulo entende, Paulo aqui entendia bem que é a questão aqui da ira e alerta os irmãos a não se irar. Longe de vocês toda a ira. Efésios capítulo 4, versículo 31. Um obreiro irado põe anos. Pulei aqui. Então ele deixa esse alerta em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. Jonas pede a morte por outro, novamente aqui, né? 2 vezes Jonas ele pede a Deus para matar. A frustração dele, a primeira porque não queria que a cidade chegasse ao arrependimento, a cidade perseguidora de Israel, ele queria que ela fosse totalmente destruída. Com isso, ele queria, olha só, a ideia de Jonas era mais ou menos assim: ele queria morrer, aí aquele povo ia ser mortos também, Deus ia castigar eles, e a fome ia ser o quê? Jonas profetizou, o povo meio que, vamos dizer, o povo não aceitou, matou Jonas, e depois Deus castigou a nação. Mais ou menos isso. A impressão que ele queria causar para Israel era mais ou menos essa: ó Deus, me mata. Aí ele morria, depois o povo não recebeu a alerta, morria também, e a forma que o profeta pregou, e o povo não se arrependeu, Deus castigou. Olha, cheio da maquinando mal, mais ou menos isso. Então, a segunda vez, porque ficou com pena da borboleta que morreu, ficou com pena de uma planta, do que de 20 pessoas, de 120 mil pessoas que poderiam ir para o inferno. Ele não estava nem aí, sem contar crianças, sem contar pessoas ali no meio ali que iam ser mortas. E ele não estava nem aí. Para ele, o mais importante era algo que satisfazia. Deus matou a planta, que fazia sombra na cabeça dele. Depois vem aquele sol escaldante, aí ele vai pedir a morte. Ou seja, um egoísta, uma pessoa totalmente fora daquilo que o Evangelho nos ensina. Com isso concluímos que o homem é perverso por natureza. Deus é misericordioso. Aí uma situação Caim, ciente de razão também, logo que ele matou seu irmão, a sua oferta não foi aceita em Gênesis capítulo 4, e aí ele, querendo se justificar, pergunta, aí Deus pergunta: se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, é seu dever. Deus falando para Caim, é seu dever você resistir o mal. Paulo entendia também sobre essa questão, para que a pessoa não se irar. Ele vai alertar para o povo não irar. Um obreiro irado, ele põe todo o trabalho a perder, põe a correr vidas preciosas que precisam de amor, de misericórdia e não de juízo. Nós deparamos às vezes com pessoas que ele está pronto para amaldiçoar, para profetizar coisas mal, do que ajudar a pessoa a se levantar, a se reerguer, a estar de pé novamente. Quanto a isso, nós temos que melhorar essa questão de ajudar as pessoas que caem. Às vezes nós tentamos até pisar na pessoa que já está caindo. Como que fazemos isso? Quando a gente vê que a pessoa está caindo, está fraca na fé, e nós, em vez de ajudar na oração, ajudar da forma que é necessário, nós precisamos fazer comentários desnecessários, comentários destrutivos,
comentário que não somam, que esses comentários vai chegar no ouvido dessa pessoa, vai deixar ela pior ainda. Então, acaba de matar quem já está morrendo, ajudando a matar quem está morrendo. Então, esse é o relato de Jonas. Deus chama ele para pregar um povo, ao qual, gente, mas não justifica a ruindade de Jonas, mas o povo que ele ia pregar era um povo muito ruim, era um povo muito perverso. Como eu já citei, eles carregavam os prisioneiros com anzóis na boca, se um trupicasse, rasgava a boca do outro, para vocês terem ideia da ruindade. Basicamente, Jonas herdou a ruindade, porque olha o parâmetro total da coisa. Ele veio desse povo, né? Basicamente ali, não é? Ele veio daquele povo que era ruim, não é? Não. Não? Ele era judeu e foi chamado para pregar lá. Entendi. Então os judeus não eram como eles. Israel é perverso, pecador, mas ao nível de Nínive não. Eles eram a nação opressora de Israel. Então, a justificativa dele é que aquele povo era perseguidor de Israel. Eles maltratavam Israel. Então ele estava pensando na nação dele e não queria que aquele povo se salvasse. Era isso. Então, basicamente, ele absorveu um pouco da vontade, né? Porque ele sabia que aquele povo ia ver tudo no fogo do inferno, mas se ele não fizesse nada. Se Deus não fizesse nada. Então, foi meio que uma justiça que ele teve, né? Esse povo aqui. Ele queria aplicar uma justiça, mas uma coisa que fica clara aqui para nós, que a salvação, ela não é exclusiva de um povo. Ela não é exclusiva de Israel. Ela não é exclusiva de um povo que decidiu seguir a Cristo. Não. A salvação fica muito clara que é para todos, mas abraça quem quer. Então, nós concluímos aí o livro de Jonas com esse relato muito conhecido dele, o peixe e a desobediência dele, o que causou. E nós entramos aí no livro de Miqueias, que quer dizer quem é como Deus. Agora Miqueias ele vai profetizar contra Israel. Só que, como nós vimos em Jonas, Miqueias ele prega, ele alerta, você pode abrir Miqueias aí, que todos os profetas que Deus levanta, ele traz o juízo, ele prega sobre o juízo, mas traz também conforto. Aqui na introdução do profeta Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías e era da pequena cidade de Lorenzetti, nas colinas de Judá, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, próximo da divisa com os países dos filisteus. Miqueias é o 6º livro dos profetas menores e no cano hebraico é o 3º. Então, na colocação hebraica, na canonização, ele é o 3º livro ali a ser compilado ali. Miqueias é um dos poucos profetas mencionado por outro profeta. Quando Jeremias foi ameaçado de morte por profetizar contra Jerusalém, os anciões de Israel o libertaram da prisão, libertaram Jeremias, porque lembraram da profecia de Miqueias, feita cerca de 100 anos antes de Jeremias. Capítulo 26 de Jeremias. Olha para vocês verem, nós já estudamos os profetas maiores. E Jeremias foi, nós já passamos a aula de Jeremias, logo após ali Isaías. E nós estamos falando dos profetas menores e de um profeta que foi escrito 100 anos antes de Jeremias. Para vocês terem uma ideia, como eu já disse para vocês, que a Bíblia não está de forma cronológica e sim de forma lógica. Tem os 12 profetas menores, então tem o Miqueias está ali no meio. Mas Miqueias foi antes de Jeremias. Se fosse de uma forma lógica, cronológica, então ele teria que estar antes ali. E não é assim que funciona. Assim, Miqueias está relatando o nome dele aqui. O Morazita profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte desta casa como os altos de um bosque.
Este Miqueias não é o mesmo citado no 1 de Reis, capítulo 22, o filho dele lá, cujo nome significa quem é como Jeová, ou seja, quem é como Deus. No hebraico, Miqueias e Micaías, o mesmo nome, tem o mesmo sentido da palavra, mas não é a mesma pessoa, Miqueias e Micaías. Nas cópias hebraicas, é chamado Sefer Micá, livro de Miqueias na Vulgata Latina, e chamado de Profecias de Miqueias na versão siriaca, e Profecias do profeta Miqueias. A época que ele profetizou nos reinados de Jotão, a casa de Ezequias, entre o ano 757 a 699. Vocês sabem que os anos antes de Cristo, eles eram contados de forma decrescente, né? Ele era contado de diminuindo até zerar, porque quando Cristo veio, ele vem na plenitude dos tempos. Então, se você for olhar que os profetas mais antigos escritos, aí ele vai estar lá 800 antes de Cristo, aí o outro 700 antes de Cristo, 600, 500, 400, 200 antes de Cristo, 100 antes de Cristo. Aí quando chegou no nascimento de Cristo, que foi a plenitude do Novo Testamento que nos relata isso, ali zerou e volta a começar de forma crescente agora. E nós estamos aí no ano 2022 depois de Cristo, a ceia, literalmente. Então essa era a forma de contagem dos anos. Continuando, foi o contemporâneo de Isaías, Oséias e Miqueias. Contemporâneo dele mesmo, contemporâneo de Oséias e de Isaías, profetizou contra Judá, Israel e Judá, como cidade de Samaria, a metrópole do norte, foi levada a cativeiro primeiro, e Jerusalém anos mais tarde, Samaria, e é sempre mencionada primeiro e depois Jerusalém. Miqueias profetizou a queda das duas cidades, mas também a restauração de Jerusalém. Também anunciou a vinda do Messias. Miqueias, ele é um profeta messiânico, ele vai falar sobre o Messias. O profeta, ele apresenta seus textos de maneira semelhante a Isaías. Em algumas passagens, Miqueias tem texto que até confere com o de Isaías, o que confirma que eles eram do mesmo tempo ali também. A divisão do livro, o livro ele consiste em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a primeira, e a segunda do capítulo 6 ao 7. É um diálogo ou uma contestação entre Deus, Jeová, e o seu povo, em que Deus repreende o seu povo pela ingratidão e a conduta perversa, ameaçando-nos trazer o juízo. Mas como todo profeta bíblico, eles traz o juízo, traz alerta e traz também o consolo, não foi diferente aqui. Deus traz a promessa da restauração do cativeiro. A mensagem de Miqueias, apesar das profecias serem dirigidas tanto a Israel no norte como Judá, ou Jerusalém no sul, devido aos seus muitos pecados, prevendo o cativeiro de ambos os reinos, Miqueias traz uma mensagem de conforto, anunciando a vinda do Messias. Aqui é onde ele vai trazer a sua encarnação e o local do nascimento. Ele é o único profeta que falou o lugar, o local onde o Messias haveria de nascer. 5:2. Então Miqueias foi aquele que marcou ali o lugar onde o Messias chegaria. Deixa eu dar uma conferida aqui, Miqueias. Só. O governo que virá de Belém, a epígrafe aí, mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias de eternidade. Aqui ele está literalmente falando de Jesus Cristo, que
Belém aqui, mas tu, ó Belém, que era considerada pequena, mas tu será grande, que é de ti que sairá o Salvador. Deixa eu marcar aqui. Miqueias fala do ofício do Messias como profeta, sacerdote e rei, ou seja, ele deixa bem claro que Jesus seria profeta, sacerdote e rei, né? E eram poucos que exerciam esses três ofícios. No decorrer da Bíblia a gente vê, e Cristo ele exerceu todos esses sacrifícios. Mas aí você fala aí como rei, nós sabemos que ele é o rei todo-poderoso, mas ele não atuou como rei, mas ele virá como rei, sendo já cumprida aí a sua missão de profeta e sacerdote. O que mais? Contém 7 capítulos e profetizou durante uma média de 30 a 40 anos, foi o tempo de suas profecias. Miqueias profetizou que nascia no ocidente a cidade de Roma. Miqueias avisa que a palavra não é dele, mas é do Senhor. Ele não a recebeu dormindo, mas em visão. Deus é a testemunha, né? Ele vai profetizar e fala que Deus é sua própria testemunha. Ele responde com um testemunho contra o povo. Ele vai relatar no capítulo 1 a destruição predita, a lamentação pela destruição depois, a corrupção da sociedade da época, no capítulo 2, esperança em meio ao desalento, os líderes são condenados pelo Senhor. Aí vem a esperança para Judá, o anúncio do reino vindouro, 4, no capítulo 4, voltaria a ser uma nação. Isso aqui é muito interessante, essa profecia de Miqueias, porque ele profetiza que Israel ia desaparecer, mas que Deus ia restaurar. Se vocês procurarem para ver o histórico do como que Israel voltou a ser uma nação, era quase que impossível a forma. Logo quando eles decidiram voltar a ser uma nação, que voltou, aí teve logo depois aí o Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, teve a guerra dos 6 dias, então foi muita luta para voltar a ser uma nação. Foi coisa de Deus mesmo eles voltar a ser uma nação, assim como nós vemos povos dessa temporada aqui que Deus exterminou e não ouve mais falar, mas Israel, Deus prometeu que voltaria a ser uma nação. Deus usa Miqueias para falar que voltaria a ser uma nação. O rei que virá, Miqueias profetizou o lugar onde nasceria o Messias de Israel. Eu li para vocês a excelência da profecia de Miqueias para o povo de Deus. Este será a nossa paz, referindo-se ao Messias. A causa do Senhor contra Israel. Aí vem as acusações do Senhor no capítulo 6, o juízo vindouro, né, ainda no capítulo 6, os desalentos se transformam em triunfo. Miqueias lamenta a corrupção na sua sociedade no capítulo 7, aí a esperança, ainda no capítulo 7, Miqueias conhece Deus e espera a sua misericórdia. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então Miqueias, ele tinha essa esperança, ele via essa esperança, o futuro brilhante para o povo de Deus, capítulo 7, versículo 8. Hoje Israel, ela é uma potência mundial. A nação de Israel hoje é uma das maiores potências mundial. Vitória para o reino de Deus. Os últimos versículos formam um cântico de louvor, exaltando o Senhor como Deus sobre as nações. Miqueias, ele viu aqui o povo, a correção de Deus para o povo, o povo todo desfeito, todo disperso pelas nações, mas ele vê também o povo junto ali. E você pode ver que não são coisas juntas. Ele vê que o nascimento do Messias, que é um tempo, depois no decorrer dos anos aí foi desfeito em Israel, e aí ele vê o povo junto de novo. Então tudo isso ele consegue ver. E olha quantos anos antes lá, né? 700, quase 800 anos antes
que ele vai ter essas profecias, 750 a 699. Olha o tempo que ele teve da profecia, de tudo isso, ele conseguiu ver sobre os nossos dias, até sobre os dias de hoje, a causa do Senhor de Israel. Então ele conseguiu ver isso aí, parte aconteceu em um tempo e parte aconteceu depois que o povo voltou a ser uma potência, uma nação, como é nos dias de hoje. Aí nós entramos aí também no livro de Naum, é um livro pequeno também, e Naum quer dizer consolação. Deixa eu abrir aqui também. 3 capítulos nós temos aqui no livro de Naum. É um livro pequeno que significa consolação. Aí ele vai profetizar contra a Síria. Lembra? Jonas foi lá pregar contra a Síria, mas foi pregar arrependimento para o povo se arrependeu. Agora vem Naum novamente pregar. Então aqui trata de tempos diferentes. Conhecido como Profecias de Naum, livro da visão de Naum, Cosita. Ele pode ter sido contemporâneo de Isaías, pois os dois citam os mesmos textos, no capítulo 1, versículo 15 de Naum, e Isaías 52, versículo 7 ao 20, capítulo 2, versículo 7, diz: quão formosos são os pés que anunciam boas novas. Está falando de nossos tempos também, profecia sobre os nossos tempos. O estilo dele o conteúdo é principalmente judicial, isso são oráculos e juízo. Naum, ele tem um estilo elegante e claro. Deixa eu acertar aqui. Profeta Naum, que quer dizer consolação. O conteúdo do profeta Naum refere-se provavelmente ao assassinato de Senaqueribe, 20 anos depois do seu retorno à Palestina. Isaías 37 também relata isso. A gente vê diversas passagens iguais na Bíblia. Durante 150 anos, a Síria havia dominado os países do Oriente Médio. Mas no ano 612 a.C., os babilônios conquistaram Nínive. Nínive foi onde Jonas foi pregar. O profeta Naum vê a queda de Nínive como o castigo que Deus manda sobre um povo perseguidor e cruel. Então eles eram isso. A linguagem do profeta é brilhante e por meio de várias figuras ele descreve a queda da grande e poderosa capital da Síria. Aí vem a bondade e severidade do Senhor. Todo profeta, pastor, apóstolo, mestre, evangelista, todos os membros da igreja devem saber que a misericórdia de Deus é maior que sua justiça. No entanto, a misericórdia de Deus tem um limite, que é a justiça. Ou seja, a misericórdia de Deus é maior do que a justiça de Deus. Se Deus fosse ser justo conosco, ele já tinha exterminado nós. Vocês entendem isso? Parece até um paradoxo. Mas se Deus for agir de justiça alinhadinho conosco, misericórdia de nós. Então a misericórdia ela é maior. Só que é aquele negócio, né? Tem um limite, tem as taças que vai enchendo. Uma hora transborda. Então, a misericórdia dele, a bondade e a severidade, todo profeta, nós temos que ter essa consciência, que a misericórdia do Senhor, ela é maior do que a justiça. O mesmo Deus que condenou Acabe e perdoou Manassés, foi o pior rei que teve. No entanto, no fim da vida, se arrependeu, né? Eu até comentei isso aí mais no início, e voltou para Deus, que dele se compadeceu. Deus controla a sua severidade, assentando-se no trono de misericórdia. Ou seja, Deus levanta aqui para agir com justiça, aí no meio do caminho aqui tem um trono de misericórdia. Eu vou sentar nesse aqui, vou agir com misericórdia, e vai lá
e manda a misericórdia sobre nossa vida. A derrota de Nínive e o júbilo de Judá. De Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil, segundo capítulo 2, versículo 11. Possa ser que esse conselheiro seja Senaqueribe, que invadiu a cidade do reino do norte de Israel, mas ao tentar entrar em Jerusalém, seu exército foi destruído por um anjo. E o anjo do Senhor naquela noite, segundo de Reis 19:35, eu gosto de ler, esse aqui é muito interessante, segundo de Reis 19:35, deixa eu achar aqui, segundo de Reis 19:35, diz assim: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, eis que aqueles eram todos cadáveres. Sem um anjo. Lembra que eu contei para vocês lá quando Pedro corta a orelha do auxiliar do sumo sacerdote, e Deus vira para Pedro: se eu quisesse, se fosse para isso, que eu tivesse vindo, eu pediria ao meu pai aqui algumas legiões de anjos, e eles viriam e pelejavam por mim. Aí Deus mostrou para Pedro que não era daquele jeito. Então, a derrota e o jugo. Então, naquela apareceu ali, o anjo do Senhor destruiu 185.000. Deus avisa que o exército da Síria não chegará a Jerusalém, Naum capítulo 1:3. Quanto à Síria, Deus determinou o seu fim. De fato, a Síria nunca mais se levantou como nação. Judá é convocada a celebrar a vitória, porque o homem vil já não passará por ti. Esse fato aqui é aquele que eu já comentei com vocês, que Senaqueribe ele vai afrontar Israel e fala um idioma que todos entendem, para que eles saibam, para colocar terror no povo, para saber que ele ia vir, e pergunta: quem é o Deus de vocês, para que livre vocês das minhas mãos? Vocês não têm visto por onde eu passei, o que eu tenho feito? Então com vocês não será diferente. Aí Deus levanta Isaías para confortar o rei. Judá é convocado a celebrar a vitória, porque não sofreria aquele mal. A condenação de Nínive, no capítulo 2. Nínive é sitiada, perdeu sua glória quando Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor, invadiu a Síria. A desolação de Nínive, em contraste com sua glória passada, uma nação toda poderosa, que invadia, que não temia ninguém, agora está toda desolada. O pecado de Nínive aqui no caso, no capítulo 3, ela é chamada de mestres de feitiçaria. Seus habitantes usavam da feitiçaria para levar adiante seus propósitos. Não apenas Nínive, mas povos do Oriente costumavam consultar os deuses através da feitiçaria. Isso aqui era uma prática muito comum entre eles. A predícia de Nínive, aqui para finalizar: a cidade foi totalmente destruída por Ptolomeu em 81 a.C. e desde então no local existem pequenas vilas. Portanto, houve um cumprimento parcial e depois um cumprimento total da profecia de Naum. Quando Deus decide trazer juízo sobre um povo ou nação, costuma usar ímpios da mesma forma que decide abençoar uma nação. Ele usa também nações ímpias. Ele chamou Nabucodonosor de meu servo para castigar Jerusalém, e Ciro de meu ungido para abençoar o seu povo e fazê-lo retornar da Babilônia. Jeremias capítulo 25, versículo 9, e Isaías 45, versículo 1. Então a gente entende e vemos que nenhum dos planos, aquilo que Jó falou,
Bem sei eu, capítulo 42, bora na Bíblia. Jó 42, para finalizarmos essa aula, utilizaremos aqui do predito de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. O que Deus quer, Ele faz. Pode até parecer que Ele deixou de fazer. Isso serve também para as promessas dele na sua vida. O que Deus prometeu, basta persistir, continuar, perseverante, e Ele cumprirá o desejo do seu coração na hora certa. Amém? Perguntas? Emoções? Sentimentos? É isso aí. Na próxima semana nós vamos falar, na quarta aula, de Abacuque, Sofonia e Ageu. Procura ler esses livros, são livros pequenos, e vocês vão ver como somar muito na vida de vocês. Abacuque, Sofonias e Ageu. Depois vai ficar restando Zacarias e Malaquias. Então, nós estaremos aqui falando sobre esses profetas. Oramos para concluirmos.